Pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos reagir a esse vídeo aí do Bolsonaro que você está acompanhando aí na tela, tá? Eu vou até colocar um pouco do vídeo aí para você ter mais ou menos uma noção, né? O Bolsonaro foi à Polícia Federal hoje e eu vou colocar aqui um pouco do vídeo para você ter mais ou menos uma ideia, e é sobre isso que a gente vai falar e de outras coisas mais, tá? Vou pegar um pouquinho no tempo que eu fui recordar, teve uma audiência pública antes do dia 8, acho que foi no Senado, e em dado momento o senador Marcos Duval pegou o microfone e falou: ó, eu estou saindo agora porque tem uma reunião com o senhor Alexandre de Moraes. Bem, ele quis demonstrar ali que tinha algum grau de amizade ou intimidade, né, com o ministro Alexandre de Moraes. E tudo. Bem, você tá vendo aqui, né? Não vai dar para você, pelo menos até no presente momento, não vai dar para você contactar eu ver um erro, né, do Bolsonaro, mas existe um erro gigante aqui do Bolsonaro e eu vou mostrar ele para você. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal voltado a direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade, tá? No vídeo de hoje nós vamos mostrar essa situação do Bolsonaro, vamos falar também, vamos reagir nessa o vídeo do Bolsonaro. Vamos mostrar também essa outra situação aqui que é extremamente, né, delicada. O Mourão ataca aí o Lula, essa aqui é a realidade, tá partindo para cima do Lula, tá aí atacando o Lula. Tem mais essa outra situação aqui, ó, que a gente vai mencionar aqui, né, que Bolsonaro confirma a Polícia Federal reunião com Marco Duval, mas nega plano para gravar Moraes, tá? Mas será que realmente foi isso que aconteceu? Será que realmente ele negou o plano literalmente? Ou algo de muito estranho aconteceu aí? Eu posso dizer para você que nessa fala do Bolsonaro, a gente vai acompanhar aqui, ele cometeu uma gafe, o pessoal fala terrível, e praticamente, né, fez com que os olhos da Polícia Federal ficassem mais atentos a ele, tá? Como eu mencionei para você, nós vamos aqui reagir, mas antes disso, nós vamos reagir ao vídeo do Bolsonaro, falar sobre essa situação, mas antes disso eu peço para você já deixar um like aí, porque é importante demais, tá? Bem, é o seguinte, falando aqui de uma maneira rápida, de uma maneira expressa, tá? Isso aqui é algo muito importante, né? Eu fico assim pensando, né? Aqui, ó, tá aqui no site do Globo, tá? Após crítica do presidente de CPI à farda de Mauro Cid, Exército fala em respeito mútuo. Eu fico sem entender isso daqui, tá? É que eu acho que não apareceu aí pra você, mas agora apareceu. Após crítica e tal, né, de presidente da CPI, o Exército, né, fala em respeito mútuo. É que não deu para me pegar um pouco da matéria, quase 24 horas após aí o presidente da CPI do 8 de janeiro, deputado Arthur Maia, criticar a decisão do tenente Mauro Cid com parecer fardado ao seu depoimento para o colegiado a última terça-feira para a CPI, o Exército reiterou a versão que orientou o ex-ajudante a usar o uniforme e fala em respeito mútuo entre as instituições. Primeira coisa, o Exército não é maior que nenhuma instituição aqui no Brasil, tá? A instituição são três, né? O Poder Judiciário, Executivo, Legislativo. O Exército não está aí como instituição, não é o quarto poder. E outra, né? Como é que o cara vai com uniforme, né? Acabou sumindo aí a imagem da câmera. Mas como é que o Exército vai com uniforme? Como é que o rapaz, o Mauro Cid, vai com o uniforme do Exército, né? Para um depoimento tão sério assim. É uma situação extremamente delicada, uma situação extremamente constrangedora, da qual eu nunca vi agora, né? Se o Exército se sente bem diante dessa situação, o Mauro Cid expondo, né, praticamente lá a imagem do Exército a essa situação, o Exército que fica à vontade, tá? Mas vamos lá. Uma outra situação aqui também, que é essa daqui, ó, reestruturado por Lula, Bolsa Família retira 18 milhões, né, de pessoas, 18 milhões e quase 19 milhões de pessoas da linha da pobreza. Isso é realmente fantástico. Isso né, porque o dinheiro do povo brasileiro agora está sendo investido no povo brasileiro e não na Hilux lá do, né, Arthur Lira. Enfim, tá? E aqui, gente, ó, de uma maneira rápida, de maneira expressa, porque pelo visto a câmera não quer deixar, o general Mourão ataca o governo Lula, tá, por acabar com a escola cívico-militar. O Lula simplesmente pediu, né, praticamente acabou aí com a escola cívico-militar. O senador e ex-vice de Bolsonaro disse que só vê destruição no Brasil, ignorando os dados positivos na economia, matéria do Brasil 247, e ele tá aqui fazendo uma crítica a Lula, tá?
o senador Hamilton Mourão resolveu atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira, após o governo federal acabar com as escolas cívico-militares criadas no governo Jair Bolsonaro. Atualmente, 203 escolas têm a gestão compartilhada entre civis e militares. Elas atendem 192 mil alunos em 23 estados e no Distrito Federal. Cada uma recebeu 1 milhão para adaptação ao modelo. Enfim, né, o Bolsonaro consequentemente deu aí 1 milhão para cada uma, mas é pouco em vista do que ele doou para o Centrão. Se tivesse investido o dinheiro que ele deu lá para o Centrão, para essas escolas, eu tenho certeza que o Brasil seria outro, tá? Então, o Lula tomou uma decisão, né? A gente tem que respeitar e, assim, se for para ficar com essa mente desses militares que estão aí na atualidade, é melhor mesmo deixar mesmo a escola convencional, que é a melhor coisa para o Brasil, tá? Então você já viu aqui a situação, vamos ler um pouco da matéria aqui da Folha de São Paulo e a gente já vai para o vídeo, tá? Obrigado pela força, obrigado pelo moral. Já aproveita e já deixa um like aí, por gentileza. Bolsonaro, a gente já vai pro vídeo, tá? Bolsonaro confirma a Polícia Federal com Marcos... Bolsonaro confirma a Polícia Federal reunião com Marco Duval, mas nega plano para gravar Alexandre de Moraes, tá? Aqui o Bolsonaro pulando fora, parece que os caras estão querendo jogar para cima do Daniel Silveira. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro confirmou em depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira que se reuniu com Marco Duval, mas negou manter vínculos aí com o senador e ter participado do suposto plano para gravar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro chegou por volta aí das 13 horas e 40 minutos e entrou pela garagem nos fundos aí sem falar com a imprensa, tá? Depois ele falou com a imprensa. Segundo Fábio, ex-secretário da Comunicação da Presidência, o depoimento durou aproximadamente 35 minutos. Aqui tá aqui o Bolsonaro, nada foi tratado, a gente vai ver aqui a parte do vídeo onde ele fala, né? Nada foi tratado, não tinha nenhum plano, né? Naquela reunião, nada foi tratado, não tinha nenhum plano. Naquela reunião de aproximadamente 20 minutos, para alguém gravar o ministro Alexandre de Moraes, porque eu ia articular uma coisa com o senador. O que tratou a reunião? Nada. Alguém perguntou lá, o que tratou a reunião? Nada. Disse Bolsonaro após o depoimento em conversa com jornalistas. Então, aqui a gente já vai direto, aqui tá a foto do Bolsonaro, matéria da Folha de São Paulo, vimos matéria do Globo e do Brasil 247, tá? E aqui nós vamos para a parte que é a parte do vídeo, né, do Bolsonaro, tá? Vamos reagir aí, vamos comentar, eu vou te falar qual é o momento aonde, de certo modo, ele acaba se complicando aí. A gente viu um pouco do vídeo, mas vamos ver o restante, tá? Ou pelo menos aí o que falta. Tudo começou por aí. Daí então houve o contato do deputado Daniel Silveira, que o Marco Duval queria falar comigo, assunto importante. Presidente, o senhor disse que ele ficou em silêncio no dia 8, mas Silveira e Duval conversaram sobre o que nesse dia? Aparentemente, o cara perguntou o que o Silveira e o Marco Duval conversaram nesse dia. Aparentemente aqui ele tá feliz, tá tranquilo, confiante. Só que o Bolsonaro escorregou lá na Polícia Federal, né? É evidente, né, gente? Tem algumas coisas que você fala indiretamente e ele aqui, o Bolsonaro, ele está falando indiretamente. Por incrível que pareça, tá? Você pode dar sua opinião aí, mas eu vou dizer pra você que ele está falando indiretamente. O Bolsonaro cometeu uma gafe terrível aí. Olha, o que eu tirei da conversa calada ali é que o Daniel Silveira queria que o Marcos Duval falasse alguma coisa. Ele também não falou nada, né? Alguma coisa o quê? Alguma coisa. Aí o cara faz a pergunta, ele já muda de expressão, né? Eu tô aqui igual metaforando, mas ele fala assim, não, alguma coisa. Fala o quê? Alguma coisa, mas, né? Eu não sei qual foi o contato do Daniel Silveira com o Marco Duval, o que eles conversaram. O que eu tinha de conhecimento também, ainda tenho, né? Pode ser que seja equivocado, é que Daniel Silveira e Marcos Duval não tinham relacionamento. E aí você vê que a história ela vai ficando estranha, porque assim, ó, como é que o cara não tinha relacionamento, tinha telefone do Daniel Silveira e marcou uma reunião com o Bolsonaro de uma maneira, todo mundo sabe que é um pouco difícil conversar com o presidente, de repente marca, tem telefone de todo mundo dessa maneira tão estranha. Mas vamos lá. Só até após aquela audiência pública, onde o Daniel Silveira, ao falar que iria se encontrar com o ministro Alexandre de Moraes, Marcos Duval foi se encontrar com o Alexandre de Moraes. O rapaz aí tentando coagir o Bolsonaro e ele, né, que ensaiou, mas você sabe como é que é, né? Acaba cometendo um deslize. Podia extrair alguma coisa de útil desse possível relacionamento entre o senador e o ministro.
Bem, pessoal, aqui é o seguinte, ó, deixa eu explicar para vocês aqui. Sobre essa situação do Bolsonaro, geralmente quando alguém acusa você, principalmente no caso do Bolsonaro, tem vários advogados, é muito simples para você fazer uma petição, né? Quando alguém te acusa injustamente, qual é a sua primeira reação? Alguém acusa você de um crime gravíssimo contra o país e que, de certo modo, pode marcar a sua imagem negativamente para o resto da vida. Principalmente por conta do Bolsonaro, que existem mais de trocentos processos contra ele aí. O que que você faz, tá? A primeira coisa que você faz é processar a pessoa. Desculpa, pessoal. A primeira coisa que você faz é processar a pessoa, tá? E o Bolsonaro, ele cometeu essa gafe aqui, tá? Ele não fala... Deixa eu só pegar aqui que eu quero mostrar algo importante para vocês. Ele não fala o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, ele não fala em processar o Marco Duval, tá? Aqui, ó. Jair Messias Bolsonaro acumula 600 processos, indica levantamento. Então, né, um cara que, no caso aí do Bolsonaro, ele tá evitando processo, no caso contra, né, ele. Mas no caso do Marco Duval, ele pode simplesmente, o Bolsonaro tem, né, tem 600 processos. No caso do Marco Duval, ele poderia simplesmente processar o Marco Duval. Quando alguém te acusa injustamente, qual é a sensação que você tem? Quando você não cometeu, não fui eu, vou processar, vamos processar. Por que que em nenhum momento ele se mostra revoltado com essa fala absurda do Marco Duval? E aqui vai dar para você perceber qual é a reação do Bolsonaro e o que aconteceu. Então, se muitas pessoas já têm essa noção, você imagina um delegado lá da Polícia Federal que já está habituado a esse tipo de situação. Então, por aí você já tem mais ou menos uma noção, tá? O Bolsonaro, ele tá aqui, ele até falou e tal, parece que não é a Polícia Federal, estão me chamando para poder desconstruir a minha imagem, e de certo modo é verdade. Agora, o Bolsonaro está com sérios problemas, e cada vez que ele vai à Polícia Federal lá, ele se complica cada dia mais e mais. Essa que é a realidade. Cada dia que passa, ele se complica mais e mais, tá? Principalmente tendo essas atitudes aí, né? Falando, quando chegando lá na Polícia Federal, não se mostrando revoltado, né? Porque ele deveria se mostrar revoltado. Lembra do... Aqui, que todo mundo sabe que esse é um canal de esquerda, tá? Então, lembra quando o Lula foi acusado pelo Ministério Público, do Dallagnol, como é que ele ficava irritado? Não fui eu vou provar, lembra? O Bolsonaro não, ele ri, né? E simplesmente abaixa a cabeça e tá tudo certo. Não, tem uma parte aqui na Folha de São Paulo, tá? Na Folha de São Paulo, na Folha de São Paulo no Globo, onde mostra o seguinte, ele falando, não vou processar ninguém não, isso é coisa de maluco. Coisa de maluco? O cara faz uma acusação grave, né, que você queria gravar o ministro do Supremo Tribunal Federal, cúpula máxima do Poder Judiciário, que de certo modo queria prender o ministro, anular a eleição e simplesmente você simplesmente não fala nada, que é o caso do Bolsonaro. Não, tá tudo certo, paz e amor e coisa e tal, principalmente o Bolsonaro do jeito que é, com esses filhos ensandecidos que ele tem. Então, gente, ó, tá aí pra você aí, vocês acompanharem um pouco do vídeo. Essa aqui é a realidade, foi isso que aconteceu aí no dia de hoje, beleza? Muitíssimo obrigado por você ter acompanhado o vídeo até aqui. Vai ter outro vídeo aí, se você gostou, perdeu aí, assiste aí, beleza? Valeu, um abraço, obrigado.